Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Georgina fica passada e quase falece. Álvaro diz a José Armando que não queria que ele enfrentasse um amigo, e sim os sentimentos. José Armando diz que ele estava muito confiante por ter colocado Esmeralda ali. Ele diz que não estava não, mas agora tem confiança, porque sabe que ele tentou conquistar Esmeralda e ela rejeitou. Georgina diz a Branca e Rodolfo que não sabia que José Armando tinha um filho e acham um absurdo ele ter escondido um segredo desses. José Armando diz a Álvaro que não pretendia seduzir Esmeralda seriamente. Álvaro diz que ele queria saber até onde iria o poder pela Esmeralda. José Armando não aceita dar explicações a ele. Hilda chega para trabalhar. Ela comunica a Álvaro que deixou Esmeralda sair mais cedo porque ela iria à casa dos pais. Hilda entrega para Álvaro um presente que um paciente mandou para o filho da Esmeralda. Hilda elogia o Dr. Lascaino para José Armando e diz que ele tem muito carinho pelo filho da Esmeralda. Georgina fica sem entender o motivo de José Armando ter escondido dela que tinha um filho. Branca e Rodolfo oferecem um chá para ela beber e se acalmar. Georgina diz que a existência dessa criança lhe deixou descontrolada e não pode sentar com calma para falar com eles. Hortência conhece Dominga. Dominga diz que ela tem sido muito boa com a Esmeralda. Dominga avisa que o bebê está no quarto. Esmeralda chega ali e fica feliz ao ver Hortência. Hortência vê o bebê. Álvaro entrega para Esmeralda um urso e diz que é um presente de um paciente para o José Rodolfo. Hortência diz a Esmeralda que gosta dela como uma filha. Georgina procura José Armando no consultório dele e pergunta por que ele não lhe disse que tinha um filho com a Esmeralda. José Armando diz que esse filho não é seu. Esmeralda fica sabendo por Florzinha que Adrian e Aurora fizeram as pazes. Esmeralda fica muito feliz. Ela diz que o Adrian sentirá um verdadeiro amor pela Aurora. Florzinha diz que há outras pessoas que estão na mesma situação, que é Esmeralda e Álvaro. Hortência deseja que Álvaro fique com Esmeralda. Álvaro diz que não quer pressioná-la e prefere que demore todo o tempo que achar necessário antes dela lhe dar uma resposta. Hortência diz que ele está convencido de que Esmeralda ficará com ele e por isso está tão confiante. Ele diz que tem medo de perdê-la e terá que lutar com José Armando pelo amor da Esmeralda. Georgina diz a José Armando que ele fala assim porque está magoado. Ele segue dizendo que aquele menino não é o seu filho e não foi gerado por ele. José Armando diz que Esmeralda não foi infiel e foi vítima disso tudo. Florzinha diz a Esmeralda que o Dr. Lascaino gosta dela e espera conquistar o coração dela algum dia. E a relação do Adrian com a Aurora é assim. Flor diz que o José Armando a abandonou e se o Álvaro a ama e quer fazê-la feliz, o melhor seria se ela aceitasse. Dominga se anima com a possibilidade de haver casamento. José Armando conta a Georgina que Esmeralda não fez nada de mal. Georgina pergunta como que uma mulher pode ter um filho sem trair o marido. Ele diz que é uma história difícil de contar. Esmeralda pede que Dominga e Florzinha lhe deixem em paz e não fiquem atormentando sua cabeça e lhe obrigando a se casar para resolver uma situação. Ela afirma que se um dia se casar com Álvaro, será porque realmente o ama e já está tentando fazer isso. José Armando conta a Georgina que Esmeralda foi estuprada. Georgina fica surpresa e fala que a história é muito triste. Ele diz que queria esquecer tudo, mas o destino a colocou de novo em seu caminho, e o passado, ao qual ele quis dar as costas, está outra vez diante dele. Georgina diz que agora entende o porquê era desagradável dele contar tudo isso. Ela pede desculpas por ter o obrigado. Ele diz que é natural ela estar curiosa por uma explicação. Georgina pergunta se ele viu o menino. José Armando diz que não, mas que ele vai na casa dos seus pais de vez em quando, já que são os avós. Adrian conta para Crisanta que pretende se casar com a Aurora e voltar para Casa Grande assim que seu pai melhorar. Crisanta o elogia e torce para que tudo saia como ele quer. Crisanta aconselha Adrian a ter cuidado e pede que ele não deixe que Graziella estrague a vida dele e que corte o assunto assim que ela vier atrás dele.
Crisanta diz que mesmo que ele sofra, isso será o melhor para ele. Ela diz que Graziella queria fazê-lo feliz, mas não fez, e agora ela só trará infelicidade para a vida dele. No dia seguinte, Jacinta dá bom dia para Crisanta. Crisanta pergunta por Adrian. Jacinta não sabe onde ele está. Crisanta comunica a Jacinta que o Adrian se reconciliou com a Aurora. Graziella chega bem na hora e escuta tudo. Georgina conta para o pai sobre a relação de José Armando com Esmeralda, uma relação triste e trágica. Georgina revela ao pai que José Armando não é filho dos Penha Real. Graziella vai à vila atrás de Aurora. A Aurora pergunta o que ela quer. Graziella diz que veio dizer se ela voltou para reconquistar o Adrian. É melhor não perder tempo, porque ele não deixou de gostar dela. Graziella afirma que Adrian não ama a Aurora. Georgina conta ao pai que os verdadeiros pais de José Armando foram camponeses da fazenda de Rodolfo e houve uma troca de bebês. Mas José Armando cresceu como filho legítimo e após alguns anos ele conheceu a verdadeira filha de Branca e Rodolfo. Ele fica chocado. Georgina diz que Esmeralda era cega, mas agora foi operada e já enxerga, e ainda trabalha no mesmo local que ele. Bernardo agora entende, porque Georgina queria que ele convencesse o José Armando a sair do hospital. Georgina avisa que tem interesse em conhecer Esmeralda. A Aurora diz a Graziella que o Adrian lhe ama e por isso voltaram. Graziella diz que o Adrian só sente pena dela. A Aurora diz a Graziella que o Adrian a amou muito e ele sofreu demais por ela tê-lo deixado. Graziella diz que sofreu muito no dia que se casou. A Aurora diz que só se importa com o Adrian e agora ele é seu namorado e o defenderá com unhas e dentes. Graziella sai dali, abalada. Fátima liga para José Armando e o avisa que Graziella passou muito mal. Graziella pede que a mãe lhe deixe em paz e sozinha, porque não quer ver ninguém. Fátima pergunta por que ela está assim. Graziella se nega a responder. Graziella diz que ela sempre se achou no direito de fazer tudo. Ele tirou do caminho da felicidade, destruiu sua vida por completo. Fátima a chama de ingrata. Graziella diz que nunca devia tê-la escutado. Fátima diz que ela seria feliz, enfiada num barraco no campo, vestida de farrapos. Graziella diz que de nada serve o luxo em que vive, se não tem o amor. Emiliano chega ali. Branca borda. Esmeralda diz que adora trabalhos manuais e dá para fazer coisas muito lindas. Branca diz que poderia ensinar a ela se ela morasse com eles. Branca convida Esmeralda para se mudar para sua casa com o bebê. Emiliano pede explicações a Fátima sobre o estado de Graziella. José Armando chega ali com Georgina. Fátima diz que Graziella sofreu uma crise nervosa e por isso ligou para ele. Graziella chora e sofre muito. Esmeralda diz à mãe que não pode deixar a Dominga sozinha. Branca diz que ela também poderia morar com eles, porque jamais pediria que a filha a deixasse sozinha. Branca diz que seriam muito felizes ali e Esmeralda não tem o porquê de passar necessidades. Esmeralda diz que sua presença ali provocaria fofocas. Branca diz que diria quem é ela. Branca pede que ela pense bem nisso. José Armando pede para ficar a sós com Graziella. Emiliano diz que Graziella é sua esposa e quer saber o real motivo dela estar assim. José Armando pede que Emiliano se acalme e diz que Graziella sente falta de uma coisa que não tem, mas ele poderá falar com ela depois. José Armando fica sozinho com a prima e pede que ela se acalme. Florzinha pede que a Aurora vá olhando os vestidos de noiva. A Aurora diz que o Adrian não pediu para ela ir se preparando. A Aurora não quer pressionar Adrian. Florzinha pede que ela faça o que pediu. A Aurora diz que é melhor fazer um casamento simples para não gastar tanto. José Armando chega em casa e vê que Esmeralda está ali. Ele dá boa tarde. Esmeralda decide sair. Ele pede que ela não vá por ele ter chegado. Branca pede que Esmeralda se sente. José Armando diz à mãe que precisam fazer algo porque Graziella está ficando louca. Ele diz que Graziella ainda gosta do Adrian e a proximidade dele faz mal a ela. Branca pergunta o que pode ser feito. José Armando diz que é importante que Graziella vá para longe, pois a distância é o melhor remédio entre duas pessoas que se amaram ou se amam. Ele pede que a mãe aconselhe Graziella a fazer uma viagem, ou que peça para o Adrian ir embora dali. Branca diz que precisam agir. Jacinta avisa Branca que chegou umas pessoas, das quais ela ajuda.
Branca sai. José Armando pergunta a Esmeralda porque ela contou pro Álvaro sobre o que aconteceu entre eles. Hortência diz ao filho que amanhã fará uma gelatina para Esmeralda e para o menino. Hortência aborda e diz que quando Álvaro se casar com Esmeralda, saberá ter experiências quando tiver o próprio filho. Álvaro diz que aprenderá a ser pai com José Rodolfo. Esmeralda diz a José Armando que não tinha que esconder isso. José Armando diz que o Álvaro não precisa saber das coisas íntimas deles. Esmeralda diz que não tem segredos com o Álvaro. José Armando pergunta se ela gosta dele e se pretende se casar com ele. Esmeralda diz que provavelmente sim. José Armando também a comunica que irá se casar com Georgina. Esmeralda sofre. Florzinha sai com Aurora para verem vestidos de noiva. José Armando chega à casa de Hortência e pergunta por Álvaro. Álvaro aparece ali. José Armando diz que quer falar com ele, a sós. Hortência sai. Os dois vão para o escritório. Álvaro pergunta sobre o que ele quer falar. José Armando diz que sobre Esmeralda. José Armando pede que ele tire Esmeralda do hospital. Esmeralda volta para casa. Florzinha e Aurora estão planejando o casamento de Adrian. Aurora diz que tem medo de ser desprezada. Esmeralda diz que a Graziella sofreu uma crise nervosa e tiveram que chamar o José Armando com urgência. Ela diz que Graziella pode ficar muito doente e, por isso, irá viajar para longe por um tempo. Aurora torce para que Graziella suma dali. Emiliano pergunta a Graziella o motivo do choro e das crises nervosas. Ela diz que não é nada. Álvaro pede que José Armando saia do hospital, pois Esmeralda não tem que sair. José Armando diz que não sairá, pois Esmeralda vai pensar que ele está fugindo. Ele diz que não quer ficar mal na frente de Georgina. José Armando pede que Álvaro coloque Esmeralda em outro hospital. Álvaro se nega. Emiliano pergunta a Graziella o que falta para ela ser feliz. Ela pede que ele não lhe faça perguntas. Emiliano pergunta se ela está assim por não poderem ter filhos. Ela diz que sim. Ele diz que estão há pouco tempo casados e pede que ela vá ao médico. Dominga diz a Esmeralda que a Aurora está muito empolgada e já está procurando o vestido de noiva para ficar com o Adrian. Esmeralda pergunta se o Adrian sabe do que aconteceu com Graziella e Aurora. Dominga diz que não. Esmeralda diz que tem pena da Graziella, pois ela cometeu um erro e está pagando caro. Dominga diz que é uma pouca vergonha Graziella ficar atrás do Adrian. Esmeralda diz que ela não tem culpa de ter amado o Adrian assim e que é difícil esquecer um sentimento tão forte. Álvaro diz a José Armando que Esmeralda demonstrou que pode resistir ao assédio dele. José Armando segue pedindo que ele mande Esmeralda embora. Álvaro não aceita e pede que ele faça isso se quiser. Graziella segue sofrendo, numa solidão e depressão profunda. Branca visita a sobrinha. Graziella diz que está desesperada e sente uma angústia muito grande e nem teve paz desde que se casou. Ela diz que não pode corresponder o Emiliano e não suporta quando ele a toca. Ela diz que quer morrer. Esmeralda diz a Dominga que a Aurora merece mais o amor do Adrian, mas não dá para entenderem o coração. Esmeralda diz que parece que ela e o José Armando, o Adrian e a Graziella estão condenados a não dar e nem receber amor, porque não souberam encontrar em si mesmos. José Armando pede a Álvaro para não ficarem discutindo. Ele diz que veio implorar pela ajuda dele, pois se casará com Georgina e quer reconstruir sua vida e viver em paz. Ele confessa que com Esmeralda no hospital não consegue, pois a proximidade dela o perturba e o atormenta. Graziella diz à tia que seu casamento é um fracasso total e não devia ter dado caso à sua mãe. Graziella diz que perdeu tudo e não tem mais consolo. Branca fica triste pela sobrinha estar sofrendo assim. Georgina pergunta a José Armando se Graziella ainda o ama. Ele diz que não e que ela se apaixonou loucamente por um rapaz pobre da casa grande. Ele diz que sua tia interferiu e conseguiu separá-los. Ele fala que o relacionamento de Graziella com Emiliano foi um fracasso. Georgina diz que José Armando também fracassou e acha que casamento entre pessoas de condições diferentes não dão certo. Branca conta a Rodolfo que Esmeralda não quer se mudar para casa e também que ela teve um encontro com José Armando ali.
Rodolfo diz que sabia que Esmeralda não iria aceitar ficar ali. Branca diz que Esmeralda tem razão, pois enquanto não reconhecerem ela como filha, a situação continuará assim. José Armando diz a Georgina que não podia continuar ao lado de Esmeralda. Georgina diz que o filho não é dele, e Esmeralda sabe, porque senão ela teria exigido um teste de DNA. José Armando diz que Esmeralda nunca pediria, pois é orgulhosa demais. Ele fala que não propôs esse teste de DNA porque seria humilhação. Georgina garante que o bebê de Esmeralda não é dele e que o verdadeiro pai aparecerá em breve. José Armando revela que o pai do bebê se chama Lúcio Malavé. Georgina conhece o nome. Ela pensa. Branca pergunta se Rodolfo tem medo do que dirão, por não reconhecer a filha deles. Rodolfo diz que tem medo do neto deles não conseguir herdar o sobrenome Penha Real. Dionísio lê uma carta de Firmino. Na carta, ele manda um abraço e diz que está preocupado com ele. Florzinha lê o restante da carta e diz ao pai que Firmino disse na carta que o Dr. Malaver está vendendo as propriedades e que já vendeu 2 casas e está oferecendo mais uma e uma fazendinha perto dos currais de São Pedro. Florzinha teme que Lúcio venha para a capital, atrás de Esmeralda. Dionísio diz que não devem assustar Esmeralda com essa notícia. Florzinha diz que esse homem vai aparecer ali, quando menos esperarem. José Armando pergunta a Hilda por um receituário com as anotações que estavam em sua mesa. Esmeralda diz que está na primeira gaveta à esquerda e pede que ele procure. Hilda pede que Esmeralda vá lá procurar. José Armando pede que ela não guarde mais suas coisas e que as deixe onde estão. Hilda diz a Esmeralda que ela é a única mulher que o José Armando trata com grosseria. Graziela chega à mansão Penha Real. Ela diz a Crisanta que já está melhor. Crisanta pede que ela faça o que for melhor para ficar bem. Crisanta diz que vai ir comprar uns biscoitinhos. Esmeralda relata a Hilda que não há nada entre José Armando e ela. Hilda diz que Esmeralda foge dele e ele a olha de forma estranha. Esmeralda diz que o evita, pois sabe que ele não gosta dela. Hilda diz que a namorada do Dr. Penha Real quer que ele saia do hospital. Jacinta pergunta se Adrian se casará logo. Ele diz que sim, que colocaram uma corda em seu pescoço, mas está feliz. Graziela chega ali, com um semblante triste. Ela pergunta por que Adrian voltou para Aurora. Adrian pede que a senhora fale. Ela pergunta por que ele voltou para Aurora. Adrian diz que ela não está bem da cabeça. Graziela diz para ele parar de brincadeira, pois já se cansou dessa farsa. Ele diz que a Aurora é sua namorada. Graziela diz que ele não a ama e só está com a Aurora para lhe provocar ciúmes. Ele diz que ama a Aurora e irá se casar com ela. Graziela diz que está louca e desesperada, pois não aguenta mais esse sofrimento. Ele diz que não causou o sofrimento dela. Graziela o abraça e diz que ainda o ama com todas as suas forças e não pode suportar ver ele ao lado de outra mulher. Dionísio pede que Florzinha não mostre aquela carta a ninguém, pois vai escrever para o Firmino, para ele mantê-los informados. Graziela pede que Adrian lhe diga que não ama a Aurora, pois ele não pode se casar com aquela rapariga e deixá-la. Adrian diz que ela se casou com outro homem e ele também tem o direito de ser feliz. Graziela diz que não é feliz. Ele diz que vai tentar ser feliz. Graziela diz que se ele não quer vê-la, não haverá nunca mais, pois irá se divertir e vai curtir tudo o que tem. Ela diz que ficou sofrendo por ele e jamais devia ter olhado na cara dele, porque ele é um morto de fome. Ele pede que ela cale a boca e a chama de louca. Graziela pede que ele se case com Aurora, mas relata que ele será infeliz e não poderá nem tocar nela. José Armando chega ao escritório de Esmeralda. Ela pergunta por que ele se incomodou em trazer os relatórios, pois poderia buscar no consultório dele. Ele diz que não quer vê-la nem aqui nem na China. Ela pede que ele peça ao diretor sua demissão. Adrian pergunta se Graziela quer deixá-lo louco. Ele pede que ela o deixe em paz, pois a amou muito, e lutou para ficar com ela, suportou humilhações e foi paciente, mas ela estragou tudo. Ele diz que até o último momento teve esperanças, mas ela se casou com outro homem. Graziela chora. Ele diz que pedia a Deus para que acontecesse alguma coisa e ela se arrependesse. Ele diz que teria levado ela em seus braços, mas ela preferiu ficar com o Emiliano e o deixou arrasado. Ele fala que agora está tentando se reerguer e ela não deixa.
Ele pergunta o que ela pretende e se quer afundá-lo no sofrimento. Ele diz que não quer isso. José Armando diz a Esmeralda que ela parece muito segura de si mesma. Ela diz que ainda não está, mas está fazendo o seu trabalho. Ela diz que ele se excluiu do seu futuro há muito tempo. José Armando diz que nunca pensou que poderia acontecer uma situação assim entre os dois. Ela diz que essa situação se formou depois de muitos dias sem ele, dias que as lembranças se apagaram e foram substituídas por outras ilusões e outras pessoas que encheram cada canto do seu coração. Ela diz que Álvaro Lascaino lhe ama. José Armando pergunta se ele a ama mais do que ele. Esmeralda pergunta se ele está tentando seduzi-la. Graziela dá razão a Adrian e pede perdão. Ela diz que não vai incomodá-lo mais e relata que a Aurora é boa e o ama muito. Graziela pede que ele se case com a Aurora e seja muito feliz, pois deseja que isso aconteça. Ela sai dali e o deixa sozinho. Graziela vai até a sala e se deita no sofá. De repente, Crisanta chega ali com o bebê. Graziela decide cuidar do bebê, enquanto Crisanta sai. José Armando pede que Esmeralda não o deboche. Esmeralda diz que não quer fazer isso, mas ele quer reger todo o amor, que é um sentimento frágil e puro. Esmeralda fala sobre as pessoas que lhe estenderam a mão quando chegou naquela cidade e recebeu a ajuda de um homem desconhecido que curou seus olhos. Ele ensinou a lutar por si mesma. Esmeralda diz que Álvaro e todos os outros lhe ajudaram, menos ele, menos José Armando. Ela sai dali e o deixa sozinho. Branca e Georgina se encontram no shopping. Branca avisa que está fazendo algumas comprinhas para seu neto. Graziela continua sofrendo. Jacinta percebe que a moça está triste. Fátima e Emiliano chegam ali. Fátima vê Graziela com o bebê de Esmeralda. Georgina diz a Branca que o bebê de Esmeralda não deve ser do José Armando, mas sim do miserável que cometeu essa desgraça contra a Esmeralda. Branca diz que ninguém sabe a verdade realmente. Graziela revela à mãe que aquele bebê é da Esmeralda e está cuidando dele até a Crisanta voltar. Emiliano diz que estranhou a ausência dela. Ela diz que já se sente bem. Emiliano acha o bebê lindo. Fátima diz que não acha ele nada parecido com José Armando. Georgina pergunta se Branca deseja que José Armando e Esmeralda voltem. Branca diz que Esmeralda é sua filha. Georgina pede que ela ajude o José Armando a alcançar a felicidade, mas essa felicidade não está ao lado da Esmeralda, já que José Armando odeia o menino. Jacinta percebe que Adrian não comeu quase nada do café da manhã. Adrian está pensativo. Ele vai até a sala e encontra Graziela, Emiliano e Fátima ali. Graziela pede a Emiliano para fazerem uma viagem e sumirem dali. Emiliano pergunta o motivo. Fátima diz que seria magnífico para Graziela viajar, pois isso é ótimo para uma pessoa com ansiedade e problemas emocionais. Emiliano diz que não pode deixar a empresa. Graziela suplica para viajarem para qualquer lugar. Jacinta diz a Crisanta que estava tremendo muito, pois a situação entre Adrian e Graziela foi muito complicada e Graziela sofre porque Adrian irá se casar com a Aurora. Crisanta espera que o Adrian se case logo e vá com a Aurora para a casa grande. Fátima pede que Emiliano tire umas férias e saia de viagem com Graziela. Emiliano acaba cedendo aos pedidos da amada. Já pela noite, Adrian e a Aurora passeiam pela rua. Ela pergunta por que ele está calado. Ele diz que não é nada. A Aurora quer saber como é a casa grande. Adrian diz que lá no interior, onde fica a casa grande, num campo lindo, é um lugar perfeito, maravilhoso. Os dois se beijam e a Aurora suspira, dizendo que sente vontade de ir para a casa grande e ser mulher dele. Ele elogia a bondade dela. Ela diz que o ama muito. Álvaro e Esmeralda chegam na vila. Álvaro diz que Aurora e Adrian devem estar muito felizes, com o amor sem complicações. Esmeralda afirma que não é bem assim. Álvaro diz que eles estão fazendo projetos e compromissos para se casar e adoraria fazer isso com ela. Ele pergunta se ela não o ama, nem um pouquinho. Esmeralda diz que não o ama como ele quer. Ela fala que gosta dele apenas com um carinho doce, cheio de ternura e gratidão por tudo que ele fez por ela e pelo seu filho. Esmeralda diz que ainda não o ama como ele quer. Adrian diz a Aurora que a bondade e o amor são duas coisas diferentes e nem sempre andam juntas.
Ele diz que às vezes tem medo de não fazê-la feliz. Ela o chama de bobo e dá vários beijos nele. Graziella continua depressiva, mas decide viajar para tentar esquecer um pouco do Adrian. Ela pensa e acha que só esquecerá do Adrian se ir dessa para melhor. Álvaro diz a Esmeralda que o que falta no sentimento dela é paixão, uma paixão que incendeia o sangue dela de mulher apaixonada, quando José Armando a tomava nos braços. Esmeralda se lembra de quando tinha seus momentos amorosos com José Armando. Álvaro diz que deseja que ela sinta isso por ele. Ele diz que gostaria que ela fosse sua, como nunca foi de outro homem. Graziella comunica o tio que irá viajar para melhorar sua cabeça. Graziella diz que não disse para sua tia, mas ela lhe aconselhou a sumir dali por um tempo. Rodolfo segue sem entender o que de fato aconteceu. Ele diz que se preocupa com ela. Sebastião vai ao consultório de Esmeralda e pergunta se ela se sente mal. Ela diz que só sente uma sensação de ansiedade. Ele diz que deve ser um transtorno nervoso. Sebastião comenta com ela que acha que José Armando está enganando a si mesmo. José Armando fica sabendo da viagem de Graziella e comenta com o pai que a mudança de ambiente pode ser o melhor. Ele diz que Graziella teve um casamento invejável. José Armando diz que talvez ela teria sido feliz com um homem humilde, pelo qual ela se apaixonou. Rodolfo pergunta sobre o relacionamento dele com Georgina Pérez Montalvo. Florzinha comunica a Dominga que seu pai recebeu uma carta do Firmino e ele disse que Lúcio está vendendo as propriedades para se mudar de vez para a capital. Dominga quase cai dura no chão. Sebastião diz a Esmeralda que José Armando a amou muito, de uma forma que só ama uma vez na vida. Ele diz que José Armando estava louco, fazendo planos para o futuro, e agora é um homem amargurado que não consegue encontrar a si mesmo. Ele diz a Esmeralda que parece que os dois estão perdidos no mesmo caminho. José Armando pergunta o que o pai quer saber. Rodolfo pergunta se ele tem certeza que ama a Georgina, pois quer saber se ele não está enganando a si mesmo. José Armando diz que ele disse que esse casamento era conveniente para ele. Rodolfo diz que o aconselhou numa outra oportunidade, mas mudou de opinião. Por isso, pede que ele pense bem. José Armando diz que pensou bem e irá se casar com Georgina. Rodolfo diz que gostaria de pedir a ele que reconhecesse o filho da Esmeralda. José Armando fica chocado com o que o pai pede. José Armando diz que esse menino não é o seu filho. Rodolfo diz que existe a possibilidade e ele sabe. José Armando diz que renuncia, rejeita e despreza tudo isso. Dominga espera que Lúcio não apareça na vila. Florzinha diz que acha que vai acontecer isso. Adrian fica sabendo de tudo. Rodolfo diz a José Armando que sempre sonhou em ter um filho para ser seu herdeiro e a única descendente dele é mulher e com ela morrerá seu sobrenome. José Armando diz que lamenta. Rodolfo tenta convencê-lo. José Armando diz que não é um penha real e algum dia precisa assumir seu nome verdadeiro. Ele diz que não quer continuar usando um sobrenome que não lhe pertence e não quer ser pai de um menino que não é seu filho. Rodolfo pergunta se ele está disposto a manter essa postura inflexível e se não tem consideração. Rodolfo recrimina por ele ter abandonado sua filha. Na cidadezinha, Lúcio avisa Joana que já vendeu suas casas e tem uma oferta de compra para a fazendinha, mas todo esse processo é demorado. Joana acha uma loucura o que ele está fazendo, sem ter nada seguro. Ele diz que vai se operar e começará uma nova vida. José Armando pergunta se o pai esqueceu que foi o único e verdadeiro culpado de tudo o que aconteceu, pois ele desprezava a Esmeralda e era contra o relacionamento deles. Rodolfo diz que não sabia que ela era sua filha. José Armando diz que se tratava apenas de uma moça humilde, do campo, que vestia farrapos e era cega, e desse jeito a amou, com todas as suas forças, se casou com ela e a transformou em sua esposa. E quando veio para a capital procurar um emprego e uma casa para trazê-la, ele a colocou nos braços de Lúcio Malaver, sabendo tudo que ele sentia pela Esmeralda. Rodolfo diz que já basta. José Armando diz ao pai que ele conseguiu destruir o amor que unia ele e a Esmeralda. José Armando culpa o pai pela tragédia que aconteceu na vida de Esmeralda. Joana diz a Lúcio que Esmeralda não o ama a ponto de se casar e pede que ele se convença disso.
Lúcio diz que as coisas mudaram muito e Esmeralda e ele têm um filho. Joana diz que isso é mentira e aquele pirralho não é filho dele. Lúcio diz que sabe, mas Esmeralda jamais saberá da verdade. Joana o acusa de querer fazer uma bobagem. José Armando diz ao pai que tudo se destruiu. A doçura se transformou em amargura e os sonhos lindos viraram pesadelos. Ele segue chorando e diz que ninguém pode criticá-lo por isso. Ele diz que renunciou à Esmeralda porque ele machucava demais a existência daquele filho, que é o causador de sua desgraça. Álvaro visita Esmeralda. Ele diz que veio fazer uma operação. Álvaro pergunta se ela sofreria se deixasse o hospital. Ela pergunta por que ele está lhe perguntando isso. Álvaro diz que José Armando lhe pediu para conseguir outro trabalho para ela. Branca diz a Fátima que essa viagem da Graziella está muito estranha. Fátima pergunta o que aconteceu ali. Álvaro diz a Esmeralda que José Armando foi à sua casa e pediu para tirá-la do emprego do hospital, pois se incomodava com a presença dela. Ele pergunta se ela aceita sair do hospital. Branca diz a Fátima que não ocorreu nada com Graziella ali. Fátima diz que Graziella sempre lhe esconde tudo e lhe trata mais como estranha do que como mãe. Fátima diz que o Adrian é culpado de tudo. Branca diz que o Adrian sofreu muito, mais do que a própria Graziella. Branca diz a Fátima que está bordando um jogo de cama para o seu neto. Fátima diz que o viu quando veio ali, mas ele não se parece nada com o José Armando. Álvaro pergunta se Esmeralda quer sair dali. Esmeralda diz que não. Branca comenta com Crisanta que Fátima lhe perguntou se aconteceu algo entre Graziella e Adrian, por ela ter decidido viajar. Crisanta diz que eles discutiram, tiveram uma briga intensa na cozinha e Jacinta lhe contou tudo. Crisanta diz que Graziella estava furiosa por Adrian ter voltado com a namorada. Branca diz que Graziella terminou tudo e por isso quis viajar para esquecer o Adrian. Branca comenta que Graziella está passando por uma profunda depressão e tem medo que ela cometa uma loucura. Georgina beija José Armando. Ele gosta muito da safada. Sebastião aparece ali e pede ajuda de José Armando no seu caso novo. Georgina decide esperá-lo no consultório. Branca diz a Crisanta que Fátima é uma mulher muito venenosa e lhe deixou muito intrigada quando disse que José Rodolfo não se parece em nada com José Armando. Crisanta pede que ela não dê atenção a essa cachorra, pois ela faz isso para atingi-la. Esmeralda chega ao consultório de José Armando e sorri ao ver Georgina. Rodolfo comenta com Branca sobre a conversa desagradável que teve com José Armando. Rodolfo diz que tudo foi inútil e o José Armando não aceitou o que ele propôs. Rodolfo diz que não entende a dureza e inflexibilidade do José Armando. Branca diz que para José Armando, o neto deles é filho de Lúcio Malaver, homem que estragou a vida da filha deles. Branca fala que a desilusão por Esmeralda amargurou para sempre o José Armando e ele não consegue seguir em frente por isso. Esmeralda pergunta pelo doutor. Georgina diz que ele acabou de sair. Esmeralda pergunta se ela é paciente do doutor. Georgina nega e afirma que é noiva do José Armando.